Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das passagens mais fortes da Bíblia, sabe? Aquele momento em que Josué faz um desafio a toda a nação de Israel. Um desafio que, olha, ecoa até hoje. Vamos juntos desvendar o que realmente significa servir a Deus com sinceridade e com verdade. E tudo começa com essa frase, né? Uma declaração de fé poderosíssima de Josué. É interessante que, antes mesmo de perguntar ao povo, ele já define a posição dele. Essa frase vira um lema para muita gente, mas ela é, na verdade, o ponto alto de um chamado bem mais profundo que a gente vai explorar agora. Para a gente entender bem, vamos visualizar o cenário. Josué, já no final da vida, reúne toda a nação. E ele não alivia, não. Ele confronta o povo com o passado de idolatria deles e os chama para uma decisão que tinha que ser consciente, definitiva, abandonar de vez os deuses antigos e escolher de uma vez por todas a quem eles iriam servir. Bom, o primeiro passo nesse chamado é temer o Senhor. Só que essa expressão, às vezes, pode ser um pouco mal interpretada. Não se trata de ter pavor, de viver com medo que paralisa. É algo muito mais profundo que isso. Pensa assim, de um lado, a gente tem aquele medo que trava, que gera insegurança. Do outro, a gente tem a reverência. Temer a Deus, nesse sentido, é reconhecer a grandeza infinita dele e, ao mesmo tempo, a nossa própria pequenez. É um respeito profundo, uma admiração que nos coloca no nosso devido lugar. E o ponto-chave é que essa atitude de reverência não fica só no sentimento guardado no coração. Ela transborda, ela se transforma em ação. O resultado natural, a consequência prática de temer a Deus, é uma vida de serviço e obediência. Agora vamos analisar a primeira qualidade que esse serviço precisava ter: a sinceridade. Josué não estava pedindo um serviço feito pela metade ou por pura obrigação. Tinha que ser algo que viesse de um coração inteiro, sabe? Sem divisões. Sinceridade, nesse contexto, quer dizer ausência de duplicidade. É servir a Deus sem ter um plano B, sem manter lealdades escondidas a outros ídolos. E hoje, vamos combinar, esses ídolos podem ser o sucesso, o dinheiro, o status, até a nossa própria imagem. E para a gente entender a profundidade disso, vale muito a pena dar uma olhada na palavra hebraica original que foi usada aqui, tamin. Conhecer a raiz da palavra nos dá uma clareza incrível sobre o que Deus estava pedindo. Tamim carrega uma ideia de perfeição, de integridade. Para ter uma noção, era a palavra usada para descrever um animal de sacrifício sem nenhum defeito, que era o único tipo aceitável por Deus. Então, um serviço Tamim é uma devoção total, completa, sem rachaduras. Ok, seguindo para a segunda qualidade, o serviço também deveria ser com verdade. Isso vai muito além de simplesmente não mentir. Está totalmente ligado à constância, à lealdade, à fidelidade. Servir com verdade significa ser fiel. É um compromisso que se mostra na prática, onde a obediência aparece nas escolhas do dia a dia, nos valores que a gente defende, no jeito como a gente vive. As ações precisam estar alinhadas com as palavras. E, de novo, a língua hebraica nos ajuda a ir mais fundo. A palavra por trás de verdade ou fidelidade é emet. Emet significa estabilidade, firmeza, confiabilidade. E o mais fascinante é que essa é uma característica do próprio Deus. Ao longo de toda a história, Deus demonstrou emet, fidelidade para com Israel. O que Josué pedia então era que o povo refletisse esse mesmo caráter de volta para Deus. Diante de tudo isso, a escolha que Josué apresentou ao povo se resumia a essa pergunta fundamental. Não era só sobre o que eles fariam, mas sobre quem eles seriam como nação. A consequência dessa escolha era gigantesca. Eles podiam abraçar a identidade única de povo de Deus, com uma missão clara na Terra Prometida, ou podiam simplesmente se perder no meio do caminho, se tornando só mais uma nação idólatra, sem propósito nenhum. E como é que essa história tão antiga se conecta com a gente hoje? Bom, o chamado por um serviço sincero e verdadeiro não ficou lá no passado, não. Ele continua ecoando com força nos nossos dias. O ponto central é que essa lealdade total, que nasce de um coração íntegro, é a nossa forma de expressar a gratidão. É a nossa resposta a tudo que Deus já fez por nós. E num mundo que exige nossa atenção e lealdade para todo lado, o tempo todo, essa escolha continua sendo tão radical quanto foi na época de Josué. E para a gente fechar, ficam essas perguntas para uma reflexão bem pessoal. No nosso dia a dia, o que significa viver essa sinceridade e essa verdade?
E talvez o mais importante, o que na nossa vida está competindo pela devoção que deveria ser somente de Deus? Reflita um pouco sobre essas palavras. Se esta análise trouxe alguma luz ou inspiração, considere curtir e compartilhar. Assim, mais pessoas podem ser alcançadas por essa mensagem. Muito obrigado.